Você teve ou conhece alguém que teve o salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso nessa pandemia? No Notícia em Detalhe de hoje, nós vamos falar sobre os impactos dessa medida no seguro-desemprego, férias, 13º salário, aposentadoria e entre outros assuntos. Continue assistindo esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais e mandar para o seu colega que tem dúvidas sobre o tema. A medida provisória 1045, publicada em abril, permitiu pela segunda vez a redução proporcional da jornada e salário e a suspensão dos contratos de trabalho. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi criado em 2020 como uma forma de amenizar a crise econômica durante esse período de pandemia. Com ele, as empresas podem reduzir em 25%, 50% ou 75% a jornada e o salário do trabalhador, ou então suspender o contrato de trabalho por até 3 meses. A estratégia aliviou o bolso das empresas e voltou agora em 2021. Só neste ano já foram feitos mais de 3 milhões de acordos. Mas a medida provisória tem prazo de validade e, se não for prorrogada, vai terminar no dia 25 de agosto. E quem teve o salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso deve ficar atento. Afinal, a medida pode trazer outras consequências para o trabalhador. Para entender melhor quais são elas, nós convidamos aqui hoje o Gabriel Ávila, que é advogado trabalhista e sócio do Bichara Advogados. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Daniele. Queria agradecer mais uma vez o convite aí do Portal Contábeis e estou à disposição para tirar dúvidas do pessoal aí, poder contribuir com um pouco do nosso conhecimento jurídico aí, especialmente na área trabalhista e previdenciária. Gabriel, o benefício emergencial é calculado com base no seguro-desemprego, mas esse valor pode ser afetado? Ou seja, o trabalhador que teve o contrato suspenso ou o salário reduzido, ele pode receber menos caso seja demitido? Vamos lá, como você disse, o benefício é calculado com base no seguro-desemprego. Então, aquele que teve o contrato suspenso recebe na integralidade. E quem teve o contrato reduzido na quantidade de horas e no salário recebe uma parte do próprio salário e o restante que foi reduzido com base no seguro-desemprego. Isso não significa que ele vai receber um valor menor se ocorrer uma rescisão do contrato. Mas há algumas verbas que elas sofrem alguma alteração, como, por exemplo, os depósitos de FGTS para quem ficou com contrato suspenso, as férias, o 13º salário. Então, na hora de fazer o cálculo final, pode ter a redução. Lembrando que há uma estabilidade, uma garantia provisória de emprego quem teve o contrato suspenso ou reduzido, que acho que a gente vai tratar mais à frente. Isso mesmo, é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Como que funciona essa estabilidade de emprego para o trabalhador que fez o acordo com a empresa? A medida provisória ela foi publicada no final de abril, com uma previsão de 120 dias de vigência. Então, aqueles que tiveram o contrato suspenso lá no começo, ou a redução de jornada, têm a estabilidade pelo mesmo período que foi feito o acordo. Ou seja, se a pessoa teve o contrato suspenso por 120 dias, enquanto durar o acordo, ela não pode ser demitida, assim como 120 dias após o final dessa suspensão. Se a suspensão ou a redução for menor de 30, 60 ou 90 dias, por exemplo, é só estender o mesmo prazo da vigência do acordo. E se o contrato for suspenso durante esse período, o empregador vai ter que pagar uma indenização adicional para o empregado. Gabriel, todo mês as empresas precisam fazer o recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador, que equivale a 8% do salário. Como fica caso o salário tenha sido suspenso ou reduzido? Para aqueles empregados que tiveram um contrato suspenso, o empregador também deixa de ter obrigação de fazer o depósito de FGTS. Já para aqueles que tiveram a jornada reduzida e o salário reduzido, o empregador realiza o depósito com base no valor remanescente do salário e não considera a parte do benefício emergencial. O mesmo também acontece com a aposentadoria, ou seja, a contribuição previdenciária paga ao INSS também muda? A lógica é mais ou menos a mesma do FGTS.
Quem teve o contrato suspenso, o empregador não precisa realizar o pagamento da cota patronal, mas o empregado pode, se quiser, fazer o recolhimento facultativo junto ao INSS. Ele gera uma GPS para não perder o período aquisitivo na contagem final da aposentadoria. Para quem teve o contrato reduzido, o período continua sendo contado porque o empregador vai fazer o recolhimento sobre o remanescente do salário e não sobre o bem, mas não sofre nenhum prejuízo. Outras duas dúvidas muito frequentes são relacionadas a férias e ao 13º salário. Como que eles ficam nesse caso? De jornada, basicamente a situação é a mesma, não vai ter nenhuma alteração. Mas para quem teve o contrato suspenso, sim, há alterações decorrentes dessa medida provisória. O período aquisitivo não é contado na época que o empregado estava com o contrato suspenso, e o mesmo vale para o 13º salário. Ele vai ser pago de forma proporcional assim que voltar o contrato de trabalho à vigência normal. Gabriel, e para finalizar, você acredita que a MP 1045 possa ser prorrogada, assim como foi no ano passado? Olha, isso realmente pode acontecer, mas depende de uma série de outros fatores, né? A medida provisória 1045, ela é basicamente uma reedição da medida provisória 936, do começo da pandemia no ano passado. Acontece que depende de questões orçamentárias. Então, isso já era esperado pelos empregadores e pelos empregados, né, há muito tempo e demorou muito para que fosse aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, não há orçamento atualmente previsto para extensão, mas pode ser que aí até o final de agosto ou daqui a poucos meses a lei seja novamente alterada e a gente consiga restabelecer ou estender esses benefícios. Tá certo. Essa foi a participação de Gabriel Ávila, que é advogado trabalhista e sócio do escritório Bichara Advogados. Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite. Em junho, o secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que o benefício emergencial não vai precisar ser prorrogado devido à perspectiva de imunização contra a Covid-19, que também impacta a economia. Mas alguns projetos em tramitação no Congresso Nacional pretendem tornar o benefício emergencial permanente para os casos de calamidade pública. De acordo com os deputados, o projeto daria mais agilidade ao governo em momentos de crise, já que não precisaria enviar o projeto de lei ou MP ao Congresso para retomar o programa. Essa e outras notícias você encontra em contábeis.com.br. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje, nosso programa quinzenal com participações de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim você recebe todos os nossos conteúdos em primeira mão. Até mais!